E agora eu vou conversar com André Leonardo Chevitarese, que é historiador e está lançando o livro Cristianismos, Questões e Debates Metodológicos. André, venha para cá. Raquel, sobrou um... Toma, Alex. Entrega para a Raquel, tá? Você queria algum? Não, João. Obrigado. Tá bom. O livro é Cristianismos, Questões e Debates Metodológicos, aonde você trata bastante de intolerância religiosa. Como é que é? Como é que é a pesquisa? A ideia, João, consiste do seguinte, basicamente, experiências religiosas, na pesquisa que eu desenvolvo e oriento no doutorado, mestrado, experiências religiosas são sempre plurais, mesmo quando a gente observa do ponto de vista confessional. Então, pensa cristianismos. Então, há católicos, há batistas, há metodistas, enfim, há uma série de crentes ou fiéis, exatamente. Então, dentro dessa percepção que hoje se coloca, cada campo desse, o católico, o anglicano, o metodista, o assembleano, cada um deles toma para si a ideia, o pressuposto, de que eles detêm a verdade acerca do seu fundador, Jesus. Sabem dizer exatamente quem ele era, a partir de uma série de percepções que eles fazem do chamado Novo Testamento. Né? Do Evangelho, dos quatro evangelhos. Exatamente, também do material de Paulo, etc. e tal. Então, a pesquisa histórica que eu tenho dirigido nesses últimos 10 anos tem mostrado, né, que aquilo que parece ser, né, uma exatidão do ponto de vista da fé, né, quando você analisa com um certo cuidado e com certo rigor acadêmico, você observa que essas experiências são muito mais plurais do que os religiosos gostariam que fosse. Portanto, desde o início, quando se começou a registrar informações sobre Jesus, né, essas informações já apareceram multifacetadas, como se fosse um grande mosaico. Então, saber qual é a verdadeira face de Jesus, saber exatamente o que é que ele de fato falou, é uma das coisas mais difíceis que se tem do ponto de vista histórico, do ponto de vista arqueológico. Portanto, esse livro, ele chama para essa reflexão. Cristianismos, judaísmos, islamismos, budismos, toda a percepção religiosa deve ser entendida no plural. Talvez, se nas origens a gente tem esse entendimento, para um contexto contemporâneo, né, se esse entendimento for aplicado, com certeza, as relações entre indivíduos, as relações entre diferentes, se tornam muito melhores. Agora, tem uma coisa curiosa, porque, por exemplo, quando nasce Jesus, independente da data ser essa, ou ter sido 3 anos antes, ou enfim, independente, nasceu. Mesmo na Judéia, mesmo a própria religião judaica era também dividida em várias facções, né? Quer dizer, e quem mandava realmente, o negócio do domínio romano era muito relativo, porque os romanos queriam só que aquilo fosse tranquilo para a passagem para o Egito, onde estava a grana, onde estava o dinheiro, Síria e Egito. Com certeza. Então, quem realmente mandava não era nem o rei, o Herodes, que era um grande guerreiro, mas quem mandava mesmo eram os sacerdotes, né? Quer dizer, e também o sacerdote fariseu ou não, aí tem saduceu, quer dizer, mesmo antes do Cristo, já existem várias tendências no judaísmo, né? Exato.
Exatamente. Como respeitar as leis de Moisés, enfim, aliás, eu estava lendo um livro sobre Jesus histórico, e que na primeira parte fala exatamente sobre isso, que tinha maneiras de driblar certas leis. Então, respeitar o sábado, ninguém pode fazer nada no sábado. Mas aí o grande rabino dessa época disse, não, mas se é no mesmo bairro e vocês saem de uma casa para ir para outra, que era para poder fazer aqueles banquetes de celebração. Aí já não é, aí tudo bem. Já outras seitas achavam aquilo um absurdo. Quando começa a surgir o cristianismo, também começam a haver várias interpretações sobre isso, né? Exatamente. Então, a experiência cristã, ela deve ser, num primeiro momento, entendida como um movimento judaico. Então, pensar Jesus dentro do judaísmo. Um judeu que pratica a lei de Moisés, que vai ao templo, que celebra as diferentes festas judaicas. Esse é um passo que é importante da gente compreender hoje, porque isso já custou muitas vidas num processo histórico. Mais recentemente, se toma o Holocausto, não é? Para o contexto europeu, Jesus não era judeu. Jesus tinha nascido cristão, vivido como cristão e morrido como cristão por obra e graça dos judeus. Mas então, isso, há uma necessidade... uma opinião ariana e nazista, né? Exatamente, mas uma opinião ariana e nazista que ganhou contornos muito fortes e bem delineados aqui no Brasil. O segundo maior partido nazista do mundo era brasileiro. Portanto, num contexto brasileiro, falar que Jesus era judeu era alguma coisa escandalosa, horrorosa. Portanto, a pesquisa histórica, ela hoje tem quase como um dever de casa frisar que Jesus era judeu. Nasceu judeu, viveu judeu e conheceu a morte de um judeu, morte de cruz. Agora, os desdobramentos... De um judeu ou de um romano, né? Os romanos também morriam crucificados. Bem menos. Escravos. Né? Exatamente. Escravos, né? Exatamente. Então, a tendência é que esse movimento de Jesus, né, vai avançando ao longo do século I, a tendência é se estabelecer fronteiras. Fronteiras entre nós e eles. Nós, seguidores de Jesus, e eles, os judeus. Até que um dado momento, as coisas se separam de forma a nunca mais se reencontrar. Tem uma coisa curiosa, eu não me lembro quem é, mas enfim, um bispo francês que começa a receber vários judeus, a dar asilo a vários judeus, e tem um judeu que diz para ele, mas como é que o senhor faz isso? Ele diz que a minha religião começou com 3 judeus. E aí ele aponta um quadro que tem na parede, que é um quadro pintado de Jesus, Maria e José, na ida para o Egito, né? E de repente é um momento que tende-se a se esquecer disso, né? Quer dizer, tende, né? Infelizmente. E outra coisa também curiosa é o negócio de ser o rei dos judeus. Parece que isso também deixava os judeus na época muito divididos, porque eles preferiam que o comando fosse dos sacerdotes, porque os comandos todos feitos pelos reis levavam sempre a guerras terríveis, né? Exato. Então essa própria divisão dentro do povo judeu deve ter influenciado o que se lê depois nos evangelhos. Eu acho que quando se produz o evangelho, ou quando se produzem os evangelhos, nós já estamos na 3ª geração após Jesus. Pois eu ia perguntar isso para você, sem querer, chega mais juntinho, sem querer te interromper e já interrompendo. Tem 2 dos apóstolos, enfim, 2 dos evangelistas que conviveram com Jesus. Um é Mateus, que era quase que um repórter, né, histórico do que conta, e João. No entanto, nenhum deles escreveu naquela época. Mateus é, se eu não me engano, 50 ou 60, não, 30 anos depois. João talvez tenha escrito na época. Mas Marcos e Lucas, e o próprio que conviveu com ele, né, o próprio Mateus, só escreve muito depois. Por que isso?
todos os textos são anônimos, todos. Não é? As autorias desses textos, Marcos, Mateus, Lucas, João, elas só serão dadas no final do século II. Portanto, aquele texto que a gente diz é o texto de Mateus ou o texto de João, na verdade, nós não temos os autores, não é? Todos eles são anônimos. Então, a tradição, na hora de se trabalhar e de se pensar que textos trariam uma maior verdade sobre Jesus, quais textos não seriam tão verdadeiros, na hora de classificar os diferentes tipos de evangelhos, nomeou 4 desses textos como sendo atribuições de 2 discípulos de Jesus e outros, Lucas e Marcos, como discípulos de Jesus. Então é um discurso de autoridade que se instaura na nomeação desses evangelhos. Portanto, eles são anônimos. E Paulo, que aí escreve, acho que 60 ou 70 anos não, Paulo, depois, quando é que Paulo começa a carta, as cartas? O nosso Novo Testamento deveria começar, do ponto de vista cronológico, a partir de Paulo. Ele é o autor que produziu o documento mais antigo que nós temos, que é 1 Tessalonicenses. É um documento datado, e bem datado, entre o ano 48 e 50. Para se ter uma ideia, o Evangelho de Marcos, ou atribuído a Marcos, é um evangelho do final dos anos 60, primeira metade dos anos 70 do século I. Portanto, os textos de Paulo são anteriores. São anteriores. Então, esse autor, Paulo, né, ele não conheceu Jesus, mas ele cita em diferentes momentos pessoas, discípulos que conheceram Jesus. Então, essas falas têm um sentido e um significado extremamente importante. Por quê? Porque nós podemos, e eu acho que hoje a pesquisa histórica, ela pode chegar e já começar a projetar e ver a sombra de Jesus. Nós ainda não chegamos na figura de Jesus, mas sabemos que de fato ele existiu, sabemos que optou por andar pelos espaços rurais, pequenas vilas, e quando resolveu ir à cidade, foi para morrer. Agora é engraçado porque... primeiro o seguinte, que a igreja é muito mais paulínea do que de Pedro, né? Quer dizer, Jesus funda a igreja. Aliás, eu acho que Jesus tinha um senso de humor fantástico, porque ele usa um trocadilho para chamar o Simão de pedra. Pedro, sim, tu és pedra. Segundo, que ele botava apelido nos discípulos que ele gostava mais, os irmãos Trovoada, né? Filhos do trovão, né? E apesar de todo o ensinamento, todo o ensinamento dele, de Jesus, o que aparece, a igreja puxou muito mais por uma severidade de São Paulo do que na realidade para aqueles homens que até ele escolhia os pescadores que eram mais fortes para protegê-lo, porque além de discípulos eles funcionavam um pouco como segurança, porque cada vez que Jesus falava queriam jogar pedra nele, pega ele, tasca. E os discípulos seguravam essa barra, né? Por que de repente a igreja ficou tão em cima de São Paulo? Pelo fato dele ser exatamente o primeiro a ter codificado a maneira dele? Eu veria um pouco diferente. Eu diria que a experiência de seriedade, a instauração do sério no contexto ocidental se deve muito mais no momento em que a igreja, ali no século IV, olha o riso como sendo algo demoníaco. Então se faz um levantamento, né? Os bispos vão fazer um levantamento no material do Antigo e do Novo Testamentos, né? Da Bíblia judaica e da Bíblia cristã, e eles vão verificar que o riso sempre estava associado a algo demoníaco, algo que não provinha. Exatamente. Esse era o levantamento que eles fizeram. Então, como decorrência disso, imediatamente, do ponto de vista do teatro, as comédias se encerram. Você já não tem mais comédias. Elas só vão reaparecer, né, mais tardiamente, ali por volta do século XIV, principalmente século XV, com as escolas bufônicas, que reaparecem, né, de forma mais acentuada. Mas, até hoje, por exemplo,
a Divina Comédia do Dante, nós lemos de forma muito séria. Nós sequer respeitamos o título que o autor deu, comédia. Não é? Ao contrário, nós lemos dentro de uma seriedade, atribuindo aqueles padrões inferno, paraíso e céu, como se fossem coisas muito sérias. Então, esse longo processo do século IV até hoje, não é? Nos colocou, de alguma forma, como pessoas sérias. Talvez o sacrifício da cruz, a ideia de Jesus estar pregado e morrer na cruz, instaurou um sério. Mas é engraçado porque ele não... Jesus, o que consta dos evangelhos, pelo menos, em nenhum momento fala que ele era sisudo, e eu também só falava quando estava comendo, de alguma forma, né? Estava em banquete, estava ceando em casa de fulano, banquete, faltou pão, ele providenciava, faltou peixe, ele mandava vir. Quer dizer, ele comia, não era naquelas religiões. No início tem o negócio do jejum dele, tudo bem, mas quando ele começa a pregar, é sempre em momentos que ele está compartilhando, claro, né, com as pessoas. E também não tem nenhuma descrição física de Jesus da época. Por que Jesus é feito primeiro sem barba e depois com aquela barba, e depois foi se ocidentalizando, né, de olho azul e louro? Ele vai ganhando o primeiro Jesus aparece imberbe, sem barba, mas aí é mais em comparação como um modelo de imagem de Apolo. Posteriormente ele vai ganhar barba, porque há uma competição entre duas divindades extremamente importantes, do ponto de vista da cura. Asclépio de um lado e Jesus do outro. Então há uma rivalidade. Qual desses deuses, afinal, curam mais? Então, do ponto de vista pedagógico, desde o final do século II, início do terceiro século, Jesus ganha barba. Por quê? Porque a rivalidade agora é com Asclépio, com os templos de Asclépio ao redor de toda a bacia mediterrânea, que é um deus que realizava e operava muitos e muitos milagres, isso é, muitas curas. Portanto, é a rivalidade. E eu acho que no caso do olho azul ou de um fenótipo mais eurocentrado, eurocêntrico, aí é o cinema. Em grande parte, nós vamos receber muito isso do cinema. Isso é, quais são os modelos que os diretores da década de 10, da década de 20, ainda no cinema mudo, vão lançar mão para pensar Jesus? Dois grandes modelos. O primeiro deles, os quadros, a partir do Renascimento. Nós temos ali século XV, XVI, XVII, um Jesus sempre pintado, muito próximo a um contexto europeu. E segundo, as paixões de Cristo. Por exemplo, talvez a mais antiga, que ainda está em uso, que é desde 1634, que é Oberammergau, né? A Paixão de Cristo e Oberammergau. Então, esse Jesus, também nas paixões de Cristo, sempre se apresentou como sendo louro, de olho claro. Então, o cinema vai simplesmente trabalhar ou reproduzir essa imagem. Então, tudo que nós temos é uma imagem europeia de Jesus e de um Jesus sisudo. Você está coberto de razão. O ambiente da festa, o ambiente do almoço, do jantar, o ambiente de estar com amigos, não é um momento de se estar sério. E ele deixa, o que ele deixa? Ele deixa o pão como carne, como a sua carne, e o vinho como o seu sangue. Não tem nada mais ligado a alimento não tem, do que isso. Não existe, né? Isso. Portanto, eu acho assim, esse retrato de Jesus, sisudo, dono de uma verdade absoluta, eu acho que um pouco esse livro, ele desconstrói isso. E ele chama a atenção de que todos os retratos são possíveis para Jesus, na medida em que, desde o início, mesmo aqueles indivíduos que estiveram próximos dele, na hora de registrar, de falar sobre ele, foram muito polissêmicos. Então, por que nós, hoje, vamos ter essa tendência em reduzir tudo a um ponto de vista clichê, né? E a negar outras possibilidades? Eu queria também, André, eu não quero terminar o nosso papo sem perguntar uma coisa que me aflige muito. Eu acho que você levando, não precisa interpretar, lendo o que está nos evangelhos, num certo momento,
quando ele fala, depois que ele aparece para os discípulos, depois de morto, que ele diz o seguinte: bom, vocês vão agora sair por aí contando a minha história, falando, pregando a minha ideia, que é de amor. E vocês vão, cada um vai para um lado, cada um vai para um país. E aí eles perguntam: sim, mas como é que a gente vai falar com esses povos todos? Não se preocupem, que na hora que vocês chegarem, vocês vão ser iluminados pelo Espírito Santo e cada um vai saber falar na língua das pessoas com quem vocês estão falando. Ou seja, para mim faz a maior lógica, é quase que uma tradução simultânea, que ele dá o poder dessa tradução simultânea aos seus discípulos. Porque de repente, isso em algumas interpretações, em algumas religiões, vira falar, em vez de falar aos estrangeiros, vira falar numa língua estranha que ninguém entende, que seria o oposto da ideia de Jesus como homem ou como filho de Deus, assim. Enfim, é de que as pessoas entendam o que ele quis falar. Por que isso virou, de repente, até em inglês speaking in tongues? Exato. O cara interpreta como falar puta tia paparapuxo, yacalavaba. Em grego é glossolalia, não é? Falar em línguas diferentes. Bom, essa experiência é uma das mais antigas registradas por Paulo. Eu tive a oportunidade de orientar uma dissertação de mestrado na UFRJ, onde eu leciono, lá no Instituto de História, mostrando que o judaísmo tem muito pouco a oferecer como referência ou exemplo para se falar em línguas estranhas. Normalmente se traduz assim, num contexto de fé, como a língua dos anjos. Mas que seria línguas estrangeiras, mais do que exatamente. Essa experiência, essa minha orientanda, Aline, ela pôde mostrar que veio, né, de Corinto, que é exatamente onde Paulo usa pela primeira vez essa palavra. Certamente, convertidos do campo politeísta para o cristianismo, para a igreja de Paulo, trouxeram essa experiência ou do culto de Apolo ou do culto de Dioniso, onde em êxtase, né, as pessoas falavam em línguas. E se você me permite, curioso também é o fato de hoje, por exemplo, em todos os terreiros desse país, as pessoas também falam em línguas, né? Mas o lado cristão diz: ali está a língua do diabo, em oposição à língua que se fala em diferentes igrejas cristãs como a língua de Deus. Mas esse é um fundamentalismo absolutamente horroroso, que menospreza, né, e muitas vezes vai até com um viés racista para olhar a experiência de culturas religiosas que têm sua raiz afro, na África, né, de olhar isso como sendo uma experiência do diabo. Mas isso, no fundo, se explica pelo racismo. Então, eu acho que, no fundo, o que se deve lutar é pela superação, não da tolerância ou intolerância, mas para se ter respeito. Essa é a questão-chave entre indivíduos, né, João? Muito obrigado. Olha aí. Obrigado. Eu conversei aqui com o André Leonardo Cheritarese, que está lançando Cristianismos, Questões e Debates Metodológicos. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigado. João. Daqui a pouco a gente